Neste tutorial, vamos falar sobre funções de estatística no Excel. Na categoria de funções de estatística, são disponibilizadas inúmeras funções que possibilitam a resolução de diversos problemas de estatística descritiva, inferência, distribuição de probabilidades, correlação e regressão. Ora, fruto da importância e utilidade destas funções, desde a versão 2010 do Excel, um número significativo dessas funções foi sujeito a uma melhoria ou otimização dos seus métodos de cálculo e, em alguns casos, o seu nome foi inclusive alterado. Iremos ver isso daqui a pouco. Devido a este facto, a partir da versão 2010 do Excel, para além das funções de estatística propriamente ditas, é disponibilizada uma outra categoria de funções denominada funções de compatibilidade. Possibilitam aos utilizadores das versões mais antigas do Excel continuar a utilizar as funções que, entretanto, foram substituídas por outras. E estas funções, vão encontrá-las aqui nas funções de compatibilidade. São funções para as versões mais antigas do Excel. Ora, nas funções de estatística, e alguns desses exemplos das funções que foram alteradas, é, por exemplo, a função moda. A função moda não está disponível do nome moda nas novas versões do Excel. É um modo simples e um modo múltiplo, como vamos ver a seguir. Para as versões mais antigas, estas duas versões não existiam. Estão na versão compatibilidade, a versão moda. Devemos usar apenas as versões novas e não as antigas para podermos tirar partido de todas estas alterações que foram introduzidas. Ora, nós vamos dividir as funções de estatística em 5 subcategorias. As medidas de tendência central, as medidas de dispersão, contagem de células, frequência de valores e dados e, por fim, funções de máximo, mínimo e enésimo valores. Comecemos pelas medidas de tendência central. As medidas de tendência central nelas estão incluídas as funções mais conhecidas e utilizadas, como por exemplo as médias, a moda ou a mediana. Para a primeira função, a função média, temos então disponível 3 funções. A função propriamente dita média, naturalmente, faz a média de um grupo de valores. Eu vou mostrar um exemplo através desta folha de cálculo, onde temos uma lista de distritos, número de clientes e total de vendas. Se eu pretendesse saber qual é que era a divisão, a média destes valores, naturalmente teria que fazer através da função média. A média dos valores. Neste caso, 2.614,42. No entanto, o Excel disponibiliza mais 2 funções para a média. A média geométrica e a média harmónica. A média geométrica calcula a raiz de ordem n do produto de um conjunto de n valores positivos. Já a média harmónica calcula o inverso da média aritmética dos valores. Ora, essas duas sintaxes são exatamente iguais à média. Por exemplo, para a média geométrica, chamamos a função média geométrica e ao pé dos valores que queremos calcular. Neste caso, esta é a média geométrica destes valores. Já a média harmónica também é feita da mesma forma. Média harmónica dos valores e obtemos a média harmónica. Portanto, estas serão as 3 funções disponíveis para calcular médias no Excel. Chama a atenção que a função principal, esta média, está sempre disponível para acesso direto através do comando no separador base de soma automática. Ora, através da setinha podemos ter acesso às 5 funções mais utilizadas. Eu posso clicar logo média, indico os valores, a média dos valores
e ele faz automaticamente. Então é uma forma rápida, em vez de estar a escrever a função, aceder às funções, às 5 mais utilizadas. Isto em relação à média. Mas ainda dentro desta subcategoria de medidas de tendência central, temos as funções de moda. Ora, a função de moda permite calcular os valores que se repetem numa determinada lista. Nesta segunda folha, temos aqui um conjunto de valores, 3 conjuntos de valores, e vamos tentar calcular aqui a moda para estes 3 conjuntos. Ora, naturalmente, se analisarmos com calma, o conjunto A, o valor que se repete será o 1. Já no conjunto B, temos 2 vezes o 1 e 2 vezes o 2. Portanto, há aqui 2 modas. Por outro lado, no conjunto C, não há nenhum valor que se repete, portanto, não há moda. Vamos ver o comportamento da função moda, neste caso a função correspondente à moda nestas novas versões do Excel, para estes 3 conjuntos. Existem 2 funções para calcular a moda. A função modo simples e a função modo multi. Ora, a função modo simples funciona exatamente igual como a função moda antiga até à versão 2010, ou até à versão 2007. Ou seja, calcula o valor que se repete dentro da lista. Então, vamos fazer o cálculo do modo simples deste conjunto. Como vimos há bocadinho, o valor que se repete é o valor 1. Ora, o que é que acontece então se eu fizer exatamente a mesma função no conjunto B, onde já sabemos que temos 2 modas? O que vai acontecer é que a função modo simples vai devolver a primeira moda que aparece. Ou seja, o primeiro valor que se repete mais, neste caso, é o 1. O 2 também se repete, mas está em segundo lugar. Portanto, será devolvido a primeira moda que aparece no conjunto. Por fim, no conjunto C, o modo simples, como não tem valores que se repetem, devolve o erro, o aviso não disponível. Ora, este erro, lá está, já vimos no tutorial anterior a lista de erros. O não disponível significa que não há nenhum valor disponível desta função. Neste caso, não há nenhuma moda disponível. Muito bem. O problema aqui, então, está neste conjunto B, que sabemos que tem pelo menos 2 modas. Ora, até à versão 2007 não havia forma de conseguir obter todas as modas disponíveis nesse conjunto. Com esta melhoria das funções, já é possível, neste caso, através da função modo multi. No entanto, o modo multi é uma função de saída múltipla. Isto é, o resultado da função não vai ser apenas um valor, como é o comum da maior parte das funções, em que o resultado da função é um valor, mas poderá ser mais do que um valor. Para conseguir colocar a função em funcionamento, são necessários 3 passos fundamentais. O primeiro passo, selecionar as células de saída, onde queremos que apareça o resultado, suficientes para o possível resultado que pretendemos. Eu, neste caso, sei que são 2, portanto, eu vou selecionar 2 células. Segundo passo, sem clicarmos e tirarmos a seleção, vamos escrever a função modo multi. Coloco o intervalo de valores que eu quero que sejam analisados na função. E o terceiro passo é muito importante. Eu não vou terminar com Enter, vou terminar com as teclas Ctrl, Shift, Enter. O Ctrl, Shift, Enter permite ativar a saída múltipla da função modo multi. Todas as funções que têm saída múltipla terão que ser terminadas, ativadas no final, com as teclas Ctrl, Shift, Enter. E assim conseguimos obter as 2 modas deste conjunto. Chamo a atenção aqui para vários pormenores. O primeiro, eu não consigo eliminar apenas uma destas células. O Excel dá-me este aviso, não é possível alterar parte de uma matriz. Reparem também que estas 2 células fazem parte dessa mesma matriz. Ou seja, reparem nas chavetas curvas que estão a rodear esta função. Isto indica que elas fazem parte de uma matriz, de um conjunto de células que todas elas fazem parte da função modo multi. Para eliminar tudo isto, seleciono as 2, a matriz inteira
e então faço delete para eliminar. Poderão perguntar, então e se eu não souber quantas células necessito para saber as modas? Por exemplo, se tivesse aqui um conjunto de 10.000 linhas, não iria estar a ver quantas seriam. Ora, aí vou supor, por exemplo, possam ser 5. Um bocadinho por tentativa e erro. É melhor pôr mais do que pôr menos e depois faltar. Então vou escolher 5. Volto a fazer a função, modo mult, e termino com o Ctrl Shift Enter. Reparem, ele devolveu-me as duas modas, e como só há duas modas, nas outras células que eu pedi, o Excel vai colocar não disponível. Ou seja, não há mais modas disponíveis. Há a moda 1, há a moda 2 e não há mais. Então, se eu tiver a certeza que são duas, coloco logo duas células para a saída. Se eu não sei quantas modas podem estar disponíveis, coloco várias e vou por tentativa e erro. Assim que nessas várias uma delas estiver não disponível, já sei quantas modas tenho. Posso agora corrigir, fazendo apenas com duas, para não ficar o não disponível nas células. Este é então o modo mult. Permite calcular mais do que uma moda. Em termos de medidas de tendência central, ainda é importante destacar a mediana. A mediana é a função med e calcula o valor médio de um conjunto de valores. Por exemplo, o valor médio deste conjunto chamamos a função med e será 2,5. Vendo as medianas dos outros dois conjuntos, aqui tenho a mediana 2, aqui a mediana 3,5 deste conjunto. Portanto, conseguimos calcular, não é a média, é o valor médio. E com isto, vimos as medidas de tendência central. Já numa segunda subcategoria, as medidas de dispersão são duas das medidas mais utilizadas, o desvio padrão e a variância. Em termos estatísticos, está intimamente relacionado com a média aritmética de um conjunto de dados. Vejam, por exemplo, com este caso desta folha, onde tenho aqui o registro de uma máquina de produção, em que por dia faz este total de produção registado, com os produtos por defeito também registados. Se eu quisesse, por exemplo, calcular o desvio padrão do total de produção, tenho duas funções para o fazer. Mais uma vez, duas funções novas nestas versões desde o Excel 2010, que antes não estavam disponíveis. Que é o facto de ter em consideração se os valores que nós temos é o total da população total que queremos calcular ou apenas uma amostra desses valores que queremos calcular. Se for uma amostra, temos que usar, ou devemos usar a função desvio DESPAD S. S de sample, de amostra. Por outro lado, se estes valores é o total da população, é todo o valor, o universo completo que queremos analisar, iremos usar o DESPAD P. P de população total. Portanto, o DESPAD P calcula o desvio padrão com base na população total. O DESPAD S calcula o desvio padrão a partir de uma amostra, o sample. Isto é, os valores são diferentes, portanto temos que escolher corretamente a função. Neste caso, como estes valores seriam o total, iríamos usar o DESPAD P. Mas vamos tentar usar as duas para ver a diferença. Este com o DESPAD P e aqui com o DESPAD S. Considerando que temos a população toda ou considerando que apenas temos uma amostra. Há aqui um desvio entre estes dois. Por outro lado, temos também a variância. E a variância funciona de forma semelhante. Temos também a variância da população total e a variância de uma amostra da população total. Por exemplo, vamos pôr aqui em baixo a variância, var P para a variância da população total e o var S para uma variância de uma amostra da população. Estas são então as duas funções, neste caso são 4, mas são dois conjuntos de funções, para
calcular e para fazer a utilização das medidas de dispersão. Uma terceira categoria diz respeito à contagem de células. Contar células não é somar o seu conteúdo. Contar células é, efetivamente, contar quantas células estão preenchidas, quantas têm valores positivos, negativos, quantas estão vazias, etc. E para esta contagem de células, o Excel disponibiliza 4 funções. A função contar, a função contar.val, a função contar.se e, por fim, contar.vazio. Ora, a função contar faz a contagem das células com valores numéricos. Ou seja, células com números, com datas, com horas, com moedas. Todas as células que tenham um valor numérico entram nesta contagem, são consideradas. Já a função contar.val permite contar o número de células com qualquer tipo de valores, quer seja numérico ou outro. Se virem na prática, contar val significa contar todas as células que não são vazias. O contar-se permite contar o número de células que respeitem ou correspondam a um determinado critério. Por fim, contar vazio, como o próprio nome indica, conta as células que estão efetivamente vazias. Vamos ver alguns exemplos para ver o funcionamento destas 4 funções. Ora, considerem esta folha, onde temos um registro de movimentos, clientes e informação. Portanto, a informação relativa a movimentos de clientes. Considerem ainda que, na coluna Informação desta tabela, é registada a informação sobre o processamento desses movimentos. Sendo que, no caso de uma célula estar vazia, significa que o movimento ainda não foi processado. No caso de uma célula conter o texto em pagamento, significa que o movimento já foi processado e está em pagamento. Por último, no caso da célula conter um valor em euros, significa que o movimento já foi liquidado, positivo ou negativo. Tendo estas considerações, vamos calcular o valor, através das funções contar, saber quantas células estão liquidadas. Quantas células estão liquidadas? Ou seja, quantas células têm um valor, um número. Usemos então a função contar. A função contar, eu vou colocar todo o conjunto, sempre, todo o conjunto. A função contar vai contar as células que têm números. Isto não é euros, naturalmente. São 5 as células que têm um valor. Neste caso serão 5 movimentos que estão liquidados. Por outro lado, se eu quiser saber quais são as funções, as células que estão liquidadas ou em pagamento, ou seja, que foram processadas, eu uso a função contar val. A função contar val conta todas as células que não são vazias, ou seja, todas têm números, texto ou outros valores. Tudo o que tenha valor é contado. Neste caso, o resultado vai ser 8. Terei então 8 movimentos processados. Uns em pagamento, outros já liquidados. Portanto, tenho 8. Já se eu quiser saber quais são as células, quais são os movimentos que não foram processados, vou usar a função contar vazio. A função contar vazio vai contar o número de células que estão vazias. Neste caso temos uma. Por último, pode ser interessante eu, por exemplo, saber quais são as células, os movimentos, que têm valores negativos. Ora, para tal, preciso de uma condição. Vou usar a função contar-se. O contar-se permite introduzir um critério na minha função. Primeiro, tenho que dizer qual é que é o intervalo de células a analisar. São todas. E depois, o critério. O critério tem que estar sempre entre aspas. Aspas. E agora o critério. Neste caso, valores negativos menor que 0. O Excel devolve então 2. São 2 as células, os movimentos que estão
com valores negativos. Já agora, se eu quisesse saber quantas é que estariam em pagamento, vou usar o contar-se. E eu pretendo saber quais é que estão em pagamento. Portanto, que tenham o texto em pagamento. O Excel devolve-me então 3 células. Portanto, as funções contar-se servem de facto para fazer esta análise das folhas, das células, contando as células conforme o seu conteúdo. A função contar conta tudo o que é valor numérico. Contar val conta tudo o que não é vazio, que tenha texto ou números. Contar vazio conta as células vazias. E depois contar se, onde me permite colocar um critério. Nunca esquecer que os critérios são sempre entre aspas. Neste caso, valores negativos. Aqui, células em pagamento. Numa quarta secção, subcategoria, temos as frequências. Ou seja, as funções, neste caso a função, para calcular frequência de valores ou dados. Suponham, vamos voltar a esta tabela, onde temos um total de produção e os produtos com defeito. Onde eu calculei aqui desvio padrão e variância. Ora, eu gostaria de saber quantas produções é que foram feitas entre 600 e 650 produtos. Ou seja, quantas vezes é que aparece aqui o valor entre 600 e 650. Reparem, se formos à mão ver isso, temos aqui um entre 600 e 650. Temos aqui outro e mais nenhum. Neste caso, temos 2. Ora, isto poderia até ser feito com a função contar se. Ora, contar se estes valores forem menores ou iguais a 650, menos contar se estes valores fossem menores que 600. E isso podia ser feito assim. Mas imaginemos que queremos fazer ainda mais restrições, ou seja, saber todos os intervalos, tornava-se penoso estar a fazer com a função contar se. É aí que entra a função frequência. A função frequência permite construir um mapa de frequências para os intervalos pretendidos. E esta função funciona da seguinte forma. Tem também aqui 3 passos fundamentais. O primeiro passo obriga-nos a criar uma pequena tabela auxiliar onde vai aparecer o resultado. E essa tabela auxiliar, vamos chamar-lhe tabela matriz, ou matriz binária, vai ter do lado esquerdo, tem 2 colunas, do lado esquerdo os intervalos que eu quero que sejam analisados e do lado direito vai aparecer o resultado que o Excel vai preencher. Eu vou colocar aqui, está bem? Os intervalos que vamos calcular, por exemplo, quero saber quantas vezes apareceu até 500, e coloco os 500, até 600, e coloco 600, até 700, e por fim, acima de 700. E serão 4. Então, esses valores que eu quero calcular. Eu vou fazer aqui uma nota para indicar o seguinte. Quando nós fazemos esta pequena tabela matriz, esta tabela binária, nós indicamos do lado esquerdo dessa tabela os intervalos superiores que nós queremos analisar. Em formato matemático, nós iremos querer, por exemplo, o primeiro intervalo entre 0 e 500, inclusive. No segundo intervalo, iremos querer entre 500, não incluído, e 600, e assim sucessivamente. No terceiro intervalo, entre 600 e 700. E, por fim, no último intervalo, entre 700 e o resto. O resto podemos indicar como mais infinito. Eu coloco assim para indicação. Eu vou só abrir esta célula, esta colunazinha aqui, para se conseguir perceber. Portanto, com estes intervalos, que é o que nós analisamos, nós queremos saber quantas vezes é que foi produzido entre 0 e 500. Ora, nesta minha tabelazinha eu vou colocar o limite superior sempre. Portanto, o limite superior do primeiro intervalo 500, do segundo 600, do terceiro 700 e o último fica vazio porque é o resto. Primeiro passo então, fazer esta pequena tabela. Segundo passo, tenho que selecionar as células
onde eu vou querer que apareça o resultado. Ao estilo do modo mult, da moda com múltiplos valores. Eu seleciono as células todas onde eu quero que apareça o resultado. E escrevo a função igual frequência. O que a função frequência pede é a matriz de dados. Eu vou selecionar a matriz de dados, são estes valores aqui que eu quero analisar. E depois a matriz classe, a matriz binária, ou seja, os intervalos que eu quero que sejam analisados, que serão estes 4. As funções de saída múltipla terminam sempre com o Ctrl Shift Enter. O que eu vou fazer então é terminar com o Ctrl Shift Enter. E o Excel analisou a minha tabela, o meu intervalo, analisou os vários intervalos que eu pretendo e, por fim, mostra-me quantas vezes é que esses valores se repetem. Reparem, não há nenhum valor abaixo de 500, por isso aparece um 0. Há 6 valores entre 500 e 600. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Há 4 valores entre 600 e 700. 1, 2, 3, 4. E há 2 valores acima de 700. 1, 2. A função frequência é muito útil para isto. Obter as várias frequências, o mapa de frequências dos valores, ou em intervalo, ou a valores discretos, completos, para este tipo de exercício. É importante perceber, mais uma vez, que estes valores que aqui estão fazem parte de uma matriz frequência. Reparem, eu não consigo apagar só um, porque ele faz parte, todos eles fazem parte desta matriz. Para apagar, seria eliminar tudo. Uma outra nota importante é se quisermos não intervalos, mas sim todos os valores, imaginando que eu quero analisar de um mapa que tem entre 1 e 10, ou as notas de um aluno que tenha entre 0 e 20, de uma turma, e quero saber quantos é que tiveram 10, quantos é que tiveram 12. Se eu quero analisar todos os valores, não faço intervalos, o que faço é colocar todos os valores, 1, 2, 3, 4, até 20, para o Excel analisar todos esses valores e colocar quantas vezes numa tabela aparecem esses valores. Portanto, eu posso fazer intervalos ou posso fazer valores discretos, todos, relativamente ao que pretendo analisar. Se forem intervalos, nunca esquecer, é sempre o limite superior que será posto na matriz. Para terminar, temos as subcategorias, subfunções, máximo, mínimo e enésimo valores. Estas funções são disponibilizadas para fazer cálculos em conjuntos, calculando o máximo, o mínimo, ou o maior de uma ordem n, ou o menor de uma ordem n. Para tal, eu vou reutilizar a primeira folha para calcular, por exemplo, qual é que é o máximo de vendas. Qual é o valor mais alto? Máximo. Naturalmente vou usar a função máximo destes valores todos e valor mais alto 3.906. Já o valor mínimo chama a função mínimo destes valores. Atenção que em português e no Excel a função máximo e mínimo tem acento, portanto ao chamarem, se colocarem max sem acento ela já não vai aparecer aqui na lista, tem que colocar o acento para ela aparecer. Ou então podem vir às fórmulas e procurar a função, ou mesmo através do fx. Portanto, máximo, mínimo, permite calcular o valor mais alto e mais baixo de um conjunto de valores. No entanto, nem sempre estas funções são suficientes para o que pretendemos. Por exemplo, eu quero saber neste momento qual é o segundo maior da lista. Não quero o maior, quero o segundo maior. Segundo maior. Aqui é que entram em funcionamento as funções maior e menor. A função maior e menor recebem não só os valores que nós queremos analisar, mas também, e muito importante, um K, que é o nível que eu pretendo. Neste caso eu quero o segundo maior, eu coloco 2. E já me vai devolver o segundo maior. Se eu quisesse o terceiro mais baixo, o terceiro menor, consigo fazê-lo com a função menor
e neste caso eu quero o terceiro. Será o terceiro a contar de baixo, o terceiro mais pequeno. Função máximo, função mínimo, função maior, função menor. Por exemplo, se eu fizer a função maior destes valores e 1, o que é que eu estou a obter? Vou obter o máximo. Portanto, a função maior de nível 1 é equivalente à função máximo. A função menor, também ela, de nível 1, será igual ao mínimo. Portanto, eu posso usar estas só, ou posso usar o máximo e o mínimo para calcular o maior e o mais baixo. Estas são as funções para cálculos de máximo, mínimo e enésimo valor. Com isto, terminamos as funções de estatística. Espero que tenham gostado. Obrigado por assistirem e bom trabalho.